abençoe grandemente a família dele, a casa dele, o trabalho dele, Senhor Jesus. E usa ele, Pai, como instrumento, que ele fale nos nossos corações, Pai. Que a gente saia daqui cheio de fé no coração, com a fortaleza por mais uma semana, Senhor Jesus, abençoada. Muito obrigado pela vida desse homem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Amém. Me informaram aqui que chegaram 2 visitantes aqui em nosso meio. 2 visitantes. Amém. Sejam muito bem-vindas aqui em nosso meio, na casa do Pai. Que o Senhor fale nessa noite com vocês grandemente. Amém. A família CB Vida abraça vocês de todo o coração. Vamos dar nosso grito de guerra para abençoá-las. Amém. 1, 2, 3. Recebam as bênçãos do Senhor. Amém. Vamos aplaudir nossos visitantes essa noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem aqueceu o coração aí com os louvores? Amém, que bênção. Teve uma chuvinha agora à tarde abençoada e agora o Senhor já nos aqueceu aqui através dos louvores. Amém? Nós estamos em uma série chamada O Poder da Palavra de Deus, para encerrarmos esse ano fortalecendo a nossa fé, renovando as nossas forças, porque de fato há poder na palavra do nosso Deus. Amém? No domingo passado, a pastora inaugurou a série com uma introdução muito interessante de Hebreus 4:12, aquela palavra que nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra em nossos corações ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e conhece e sonda a intenção dos nossos corações. O tema da palavra foi: a palavra é profunda. Quem não assistiu, quem não esteve domingo, está disponível lá no nosso canal do YouTube, essa primeira ministração da série O Poder da Palavra de Deus. Amém? Essa é a série. E hoje nós vamos para uma passagem que o Senhor vai fortalecer nessa noite a nossa fé mais um pouquinho, vai nos ensinar a termos foco na palavra, porque estamos vivendo em um tempo, meus queridos, que temos tantas vozes por meio de toda essa tecnologia, tantos conselhos, mas nem toda palavra, nem toda fala é conectada com a palavra de Deus. E isso tem trazido muitas confusões a quem ouve essas palavras. Então nós chegamos num tempo que nós temos que focar no poder da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas sendo enredadas por sofismas, por falsos dogmas, e que isso confunde a cabeça e acaba atrapalhando a caminhada da pessoa com a família, com o trabalho, com o evangelho. Então hoje nós vamos aqui com esse tema: mantenha o foco no poder da palavra. Irmãos, não percam o foco, que lá no finalzinho nós possamos falar como o apóstolo Paulo disse, no finalzinho, quando ele já estava partindo, ele disse que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, e deixou um legado tão grande que até hoje estamos aqui falando dele, depois de mais de 2000 anos. Então, o conselho nessa noite: não perca o foco, porque muitas vozes estão querendo levar as pessoas para outros lados, a não ser o lado do evangelho verdadeiro de Cristo. Estamos num tempo, então, de focarmos, de fato, na palavra de Deus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Números, no livro de Números. Essa é facinho, irmãos, é o 4º livro aí da Bíblia Sagrada das Escrituras. Você vai lá no verso 13, Números, verso 13. Números 13. Nós vamos ler a princípio o 1 e o 3. Números 13, do 1 ao 3. Mas antes, irmãos, o que estava acontecendo aqui em Números 13, só para a gente entender melhor e entrar e mergulhar profundo na palavra que Deus quer ministrar
nossos corações nessa noite. A história do povo de Deus, do povo de Israel, como que começou? Tem muitas pessoas que falam, o que esse povo estava fazendo lá no Egito, escravizado, perdido, não era o povo de Deus? Então, a história deles começa com o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus fala que tem uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E essa promessa foi feita para o povo de Deus. Só que o povo de Deus, em um período de fome, eles se transferem para o Egito, que era o único lugar que tinha alimentos de sobra, que as pessoas poderiam se alimentar e saciar a tua fome. O povo vai para lá. Primeiro foi José, vocês se lembram, né? Vendido pelos irmãos. Depois vão todo o povo para o Egito. O que acontece? Começam a trabalhar no Egito, prosperar, e logo são escravizados. São tomados como escravos naquela nação e ficam por 420 anos escravos do Egito, o povo de Deus. Eles começam a clamar para que Deus tenha misericórdia e tire eles de lá. Eles tinham perdido a dignidade, a identidade, a nação. Eles trabalhavam de sol a sol para as pessoas arrecadarem, para as pessoas enriquecerem, e eles clamaram, e Deus ouviu o clamor do teu povo. Aí Deus levanta Moisés e fala para Moisés que através dele o Senhor vai cumprir a promessa que ele havia feito lá para os antepassados, de uma terra boa, frutífera, solo fértil, que mana leite e mel. Esse foi o desafio que Deus deu para Moisés. E essa foi a palavra liberada de Deus, então, para esse grande líder Moisés. Moisés, eu vou libertar o meu povo do Egito e levá-los para a terra de Canaã, a terra que prometi aos seus antepassados, pois eu ouvi o clamor deles. Então, clame mesmo, irmão. Clame de todo o coração quando você estiver aflito, quando você estiver triste, sem perspectiva, sem esperança, porque Deus ainda hoje ouve o nosso clamor. Se tem algo que Deus não pode fazer, é só uma coisa: resistir a um coração quebrantado que clama, e Ele ouve. Ele ouviu a voz desse povo do Egito e levantou Moisés para libertá-los. Então, com Moisés, Deus tira o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e já dão de cara com as portas de Canaã, logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Não foi demorado. E quando eles chegam às portas de Canaã, o que acontece? Deus dá uma ordem a Moisés. Aí chega aonde nós vamos ministrar agora. Amém? Números 13, 1 a 3. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Olha que interessante agora. Terra que dou aos israelitas. Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Estamos começando a semana na tua casa, Senhor, num ambiente de poder, de graça, de glória, de milagres, num ambiente de adoração, Senhor, onde Teu Espírito Santo já se faz presente, renovando, Senhor, nossas forças, Senhor, nos dando luz, direção, fortalecendo a nossa fé, Pai querido. Muitíssimo obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Então agora, nos dê, Senhor, nesses minutos que nos restam, ouvidos atentos ao que o Senhor quer ministrar em nossos corações, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Então nos encha dela nessa noite, Pai, até transbordar, Senhor. Nos esvazie de nós mesmos, dos nossos pensamentos, nos ensines a focar, Senhor, no que é vida, no que é esperança, no que é salvação, no que é misericórdia, no que é perdão, no que é justiça, que é a Tua palavra, esse oceano de sabedoria, que essa gotinha de hoje possa alimentar a nossa alma, Senhor, e nos fortalecer nessa caminhada que não tem sido fácil, mas sabemos que o Senhor é conosco, assim como o Senhor foi com Moisés, Pai, nessa missão que o Senhor deu para ele. Eu sei que o Senhor é conosco, porque cada um aqui tem uma missão, Pai. Seja conosco, faça-se a Tua vontade nessa noite, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos, Senhor, entregando, Senhor, esse momento da palavra no Teu altar. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que história tremenda a história do povo de Deus, né? E nós somos descendentes de Abraão.
a palavra diz que ele teria muitos descendentes como as estrelas do céu, como as areias do mar. E nós somos descendentes do Abraão. Então, o livro de Números é como se fosse uma antessala da entrada do povo de Deus na terra prometida. E foi quando eles mais foram testados, irmãos, quando eles estavam próximos da terra prometida. O primeiro teste foi esse. Haviam 12 tribos em Israel, 12 líderes. O Senhor falou: manda um de cada um, antes de vocês entrarem, para ver como que é a terra. Preparar, porque tem moradores lá, tem nações lá dentro, mas eu dei para vocês essa terra. Aí Moisés obedece. Então, irmãos, quando nós estamos próximos de uma bênção, escuta isso, próximos de acontecer algo de Deus grande nas nossas vidas, algumas decisões importantes em que Deus nela está, você pode ser testado, sim, e ser provado. Deus testa, pastor? Sim, é só lermos a Bíblia, irmãos. Deus testou desde o começo, desde Abraão. Leve teu filho para o sacrifício, para ver onde estava o coração de Abraão. Deus testou Davi na caverna de Adulão. Deus testou Daniel quando atirou na cova dos leões, quando jogou os teus amigos, permitiu que os seus amigos fossem para a fornalha. Deus muitas vezes forja o nosso caráter para ver se estamos prontos para aquele grande propósito que Ele tem nas nossas vidas, porque Ele não brinca, Ele não quer que nós desperdicemos tudo de bom que Ele tem para nos dar, mas para isso Ele precisa de espaço nos nossos corações, irmãos. Ele precisa de um espaço para o Espírito Santo atuar dentro dos nossos corações, amém? Então, diante desse pedido de Deus, o que aconteceu? Moisés obedece e envia 12 líderes para a missão de reconhecer a terra, um de cada tribo, e eles vão fazer o reconhecimento daquela terra. Entre esses 12 líderes estavam Josué, da tribo de Efraim, conhecido, e Calebe, da tribo de Judá, entre os 12 líderes. O restante do povo ficaram aguardando eles vistoriarem, junto com Moisés, toda a multidão aguardando os 12. Agora no verso 25 do capítulo que nós lemos, está assim, ó: ao fim de 40 dias, eles demoraram 40 dias vistoriando, irmãos, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles voltaram, o povo estava esperando junto com Moisés. Aí, de um lado, o que aconteceu? 10 desses 12 líderes, eles recuaram. Eles olharam para os gigantes, para os problemas, para as cidades fortalecidas, perderam o foco do que Deus tinha falado para eles, do poder da palavra de Deus, e deram um diagnóstico pessimista. Não olharam para Deus, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, para o poder de Deus. Por isso que nós não podemos, irmãos, perder o nosso foco com adversidades, com problemas, com situações que tentam nos impedir de termos uma vida plena. Aí, no verso 27 e 28 do 13, tem o relatório desses 10. Olha só. E deram o seguinte relatório a Moisés. Eles tinham vivido todos os milagres. Quando entram lá, eles falam isso aqui, ó, e deram esse relatório. Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Então tem uma prova que existia a terra prometida. Eles trouxeram frutos para provar. Mas aí eles falam o quê? Mas o povo de lá, que lá vive, é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Aí no verso 33 eles falam: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles se diminuíram ao ponto de se compararem a insetos, com receio dos homens fortes que estavam lá em Canaã, que eles iam ter que enfrentar. Então esses 10, eles provaram que existia essa terra, mas eles não focaram no que Deus havia dito, que Ele ia dar essa terra para eles. Era só para vistoriarem, para se prepararem, para serem testados, para entrar naquela terra. Amém? Mas por outro lado,
Os outros dois que sobraram, que é justamente Josué e Caleb, com a visão em Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, totalmente focados, eles deram um diagnóstico de fé e de coragem, e que eu profetizo em nome de Jesus para todos nós nessa noite. Foco no poder de Deus, na palavra de Deus, que a palavra diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eles deram um diagnóstico abençoado por Deus, focaram na palavra liberada, tiveram fé, coragem em relação àquela terra. Olha que diferença o diagnóstico de Josué e Caleb, 2 daqueles 12 que foram vistoriar. No capítulo 14, um capítulo para frente, versos 6 e 8, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Irmãos do céu, isso aqui foi de arrepiar. Homens de Deus, Josué e Caleb, eu profetizo que nós vamos ter essa coragem, essa fé, quando vierem adversidades em nossas vidas, porque foi para isso que o Senhor nos criou, nos chamou, para sermos vencedores, independente de adversidades. Então, esse diagnóstico foi tremendo, amém? Aí, 10 falando que era ruim, 2 falando que era bom. O que acontece? Josué estava com o povo esperando. Aí eles fazem uma assembleia, irmãos, uma reunião entre os israelitas. De um lado, 2 líderes que disseram: nós vamos conseguir, nós vamos fazer com que se cumpra essa promessa de Deus em nossas vidas. Do outro lado, 10 que diziam: não vamos de jeito nenhum, não dá, nós vamos ser esmagados. E aí, pasmem, o povo fica do lado de quem? Do lado dos 10 que deram um diagnóstico pessimista. Por isso que eu falo, irmãos, eles estavam com foco na palavra, clamaram, Deus libertou, abriu o mar vermelho, deu comida, deu maná, deu roupas, deu nuvem para tirar o calor do sol, e todos os milagres. Quando chega na primeira dificuldade, eles perderam tudo aquilo que eles tinham de foco e focaram. Quando nós focamos nas adversidades, aquilo começa a crescer para nós e vai diminuindo Deus. Foi isso que aconteceu com eles. Eles falaram que eles pareciam gafanhotos, que é um inseto. Agora, a postura que nós temos que tomar é a postura de Josué e de Caleb, que ouviram a voz de Deus e não a voz da maioria. Porque, irmãos, esse ditado é falso. A voz do povo é a voz de Deus. Jamais. A voz de Deus é a voz da verdade, da perfeição, do poder e da salvação. A voz do povo é a voz das suas emoções falhas como seres humanos. E muitas pessoas são enredadas e perdem o foco. Eu e a pastora conhecemos um monte assim, irmãos. Eu falo isso com tristeza. Se eu pudesse entrar lá na mente, falar: muda o foco de novo. Mantenha o foco no poder da palavra, que os dias são maus. Aí eles não ouvem a voz de Deus, ouvem a voz da maioria. O que eles fazem, os 10? E todo o povo que foi com eles? Eles se rebelam contra Deus, se rebelam contra Josué e Caleb, começam a ficar contra, e depois disso, apesar de Canaã estar às portas, eles vão rodar no deserto por 40 anos, por causa do quê? Das escolhas equivocadas. Escolhas, meus irmãos. Escolhas. Menosprezaram a palavra de Deus em detrimento da voz da multidão. Não vamos conseguir. Tem gigantes. Eles vão acabar conosco. Essa é a voz do povo, então eu vou para cá. Não. Josué, vamos. Dá. Que o Senhor se agradar de nós vamos entrar, nós vamos vencê-los. Aquela terra é boa. Deus já nos deu. E eles começam a vagar no deserto. Agora eu pergunto a vocês. Vocês não entraram na terra prometida e vieram pessoas que foram lá vistoriar, algumas pessoas, e deram para vocês um diagnóstico. 12 pessoas, 10 falando que era ruim, e 2 falando, não, é bom. Que lado vocês ficariam?
Aí que entra o poder da palavra de Deus, irmãos. Com certeza, muitos de nós iriam atrás dos 10. É ou não é? Estou mentindo ou não? Hoje em dia tem assim, ó. Ah, essa é a moda. Ah, eu estou fazendo isso porque isso é a tendência. E vão tirando o foco do principal, que é a palavra de Deus. Então, que nessa noite, esse alerta seja dado para nós aqui, diante dessa série, o poder da palavra de Deus, não o poder da voz da multidão. Amém? Então, irmãos, a primeira geração, que é essa geração que foi com os 10, com aquela opinião, eles morrem no deserto, ficam rodando, morrem, e a segunda geração, eles entram na terra prometida, liderados por Josué e Calebe, e cumpre-se a promessa de Deus. Josué como sucessor de Moisés, com toda a coragem, com toda a fé, e Deus fala para ele: seja forte e corajoso, Josué, que eu estarei contigo. Ele atravessa o Jordão, entra naquela terra, o povo de Deus vence os inimigos, se estabelece, e a promessa de Deus é cumprida por causa de duas pessoas que não perderam o foco, que não perderam a fé, que tiveram coragem e que falou: vamos. Ah, vocês são loucos? Quer pensar que nós somos loucos? Pensem. Eu prefiro que vocês pensem que eu sou louco do que regressar para o Egito. Então, irmãos, não tenha vergonha, fale mesmo no nome de Deus. Desde que te chame de fanático, de religioso. Fala: eu prefiro ser chamado de fanático do que voltar para o Egito. Vida de escravidão e de pecado. Então, irmãos, a promessa de Deus se cumpriu graças à fé e atitude de Josué e Calebe e a decisão de confiar no poder da palavra de Deus. Amém? Então, o que é ter fé? Para nós cristãos é enxergar o invisível que Deus nos promete através da sua poderosa palavra. A visão de nós cristãos vai muito além do natural, irmãos. Se nós olharmos só o palpável, nós não vamos conseguir. Fé é não no que nós podemos ver, mas o que nós não vemos. O que nós vemos é perecível, o que nós não vemos, como diz Paulo, é eterno. Então, qual a diferença entre aqueles 12 homens, para a gente aprender aqui hoje à noite? Tinham 10 que fracassaram, 12 que foram avante. Todos tinham o mesmo Deus. Todos tinham a mesma promessa. Todos tinham as mesmas dificuldades, os mesmos gigantes, as mesmas terras fortalecidas, mas somente 2 entraram na terra prometida. Os outros colocaram o foco nas circunstâncias adversas e não no poder de Deus. Menosprezaram tudo que Deus já tinha feito para eles e se sentiram como insetos diante da adversidade. Então, apenas 2, Josué e Calebe, focaram na palavra que foi liberada pela boca daquele que é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta. Você tem uma promessa de Deus liberada sobre a tua vida, e muitas delas já estão aqui na Bíblia. Confie. Confie que no tempo certo Deus vai vir e vai trazer para você a cura que você precisa, a restauração que você precisa, a paz que você precisa, o refrigério que você precisa e a esperança que você precisa. Está tudo aqui na palavra, mas você tem que ter fé e ficar focado na palavra. Não dê ouvido a vozes do além, ainda mais, irmãos, em tempo de internet. Muito cuidado, muito cuidado. Amém? Então, Josué focaram naquilo que era importante, a atitude de fé e foco no poder da palavra de Deus. Vamos conseguir, o Senhor é conosco, a terra já é nossa, confiem. Ah, mas tem gigantes, mas maior é o poder do meu Deus. Esqueçam a voz da maioria. Apesar dos gigantes, Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Repitam comigo: Deus é maior que os meus problemas. Mais uma vez: Deus é maior que os meus problemas. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Deus é maior que os meus problemas, porque há uma palavra liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre os teus projetos, sobre o teu ministério. E essa palavra liberada é de alguém que pode todas as coisas, é de um Deus poderoso. Palavras de paz, de justiça e de prosperidade. Apesar das adversidades,
Eu creio em nome de Jesus que vai se cumprir tudo que está descrito a meu e ao teu respeito, saídos da boca de Deus, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer adversidade. Se nós acharmos que não, nós estaremos ouvindo a voz da multidão, irmãos. Então nós temos que crer que Deus é maior do que qualquer problema que apareça. Ebenezer, até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Então Deus é bom. Irmãos, quando começou a CB Vida, nós vamos fazer 10 anos, aleluia, em fevereiro. Então, eu e a pastora tivemos que conviver, irmãos, com algumas vozes que não eram a voz de Deus, que diziam assim: eles não são capazes, isso aí não vai dar certo. Chegou aos nossos ouvidos com uma pessoa, até é líder aqui em Londrina, falou assim: ó, isso aí logo acaba, não vai dar certo, está sem direção. Mas para a honra e glória do Senhor, que nós vamos completar esses 10 anos, abençoando vidas, proclamando a palavra de Deus, e só esse ano, para uma comunidade desse tamanho, vamos para o nosso 3º batismo, e ao total, 9 vidas aceitando Jesus como Salvador único e suficiente da sua vida, e a festa no céu. Houve para mim e para a pastora Adriana um caminhar no meio de perseguições, lutas, acusações, mas foi de vitória. Por quê, pastor? Porque havia sobre nós uma palavra liberada, vinda do alto, do trono de Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não ouça a voz da multidão, não ouça a voz daquele que te acusa, que fala que você é incapaz, que você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Se Deus te criou, é para um bom propósito, mas só você pode atrapalhar se você não crer, como aconteceu com esses 10 que vistoriaram e deram um diagnóstico negativo. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui completando nossos 10 anos para o louvor, viramos uma família, nos tornamos uma família abençoada, e que nada pode tirar isso, porque é Deus que nos deu, amém? Então nós somos o povo que aprendeu a não ouvir a voz da multidão. Nós não ouvimos a voz da maioria, mas nós discernimos o quê? A voz de Deus, mesmo em meio às batalhas. Davi, quando foi enfrentar aqueles gigantes também, vocês já leram aquela passagem? O que falaram para ele? Esse baixinho, esse que nem é de guerra, esse que não sabe pegar uma armadura e uma lança, esse gigante vai acabar com a tua vida, você vai ser destruído. Davi não deu ouvidos. Os irmãos de Davi, todos zombando de Davi. E Davi fala: eu vou contra esse incircunciso, em o nome do Senhor dos Exércitos. Em 1 minuto sequer, Davi tirou o foco do poder de Deus sobre a vida dele. O cara era grande, o cara era gigante. As pessoas rindo, acusando, vendo a destruição. Mas ele foi e deu uma grande vitória para o povo de Israel, amém? Em relação a essa questão da CB Vida, tem uma passagem para quem já leu lá em Atos dos Apóstolos, quando os mestres da lei, os fariseus estavam perseguindo os apóstolos de Cristo, eles queriam matar os apóstolos, Pedro, Tiago, e tem um senhor muito sábio na Bíblia, que foi o mestre de Paulo, um senhor que foi o mestre do apóstolo Paulo, chamado Gamaliel, ele que discipulou Paulo. Gente, tem uma passagem tão tremenda sobre essa parte da perseguição, porque nós somos perseguidos, né, pastor? O Gamaliel, do alto da sabedoria que Deus deu para ele, falou assim para os mestres da lei: gente, quer um conselho? Por que você não deixa esses 12, por que você não deixa eles fazer o que eles estão fazendo? Sabe por quê? Se não for de Deus, não vai durar. Daqui a pouquinho para essa heresia, essa seita, se for seita. Mas, porém, se for de Deus que eles estão falando, não adianta você lutar contra eles, porque vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Depois dessa palavra sábia do Gamaliel, eles deixaram os apóstolos irem e fazer o que eles fizeram e nos alcançaram. E estamos aqui hoje
para o louvor e a glória de Deus. Então, se tem alguma coisa de Deus para a tua vida, ninguém vai poder impedir. Creia nisso, irmãos. Não tem feitiçaria, bruxaria, macumbaria, inveja, nada disso. A palavra de Deus é muito mais poderosa, porque Ele diz, agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Creia nisso. Você não veio ao mundo à toa. Há um propósito de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu ministério, para a tua vida espiritual, emocional e física. Porque nós temos um Deus criador e poderoso. Amém? Josué e Caleb fizeram o quê? Calaram a boca da maioria. A maioria não é a voz de Deus. Amém? Para a gente concluir, irmãos, apesar de estar tão bom isso aqui, sinto uma unção tão grande de Deus aqui em nosso meio. Então, onde nós nos vemos aqui nesse episódio, dessa história tão abençoada, em que circunstâncias nós estamos aqui? Canaã, o que ela significa na Bíblia? O nosso amanhã. Canaã simboliza paraíso. Canaã simboliza o nosso descanso. Canaã é o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus está onde? Entre nós. Então, entre nós, o poder de Deus atua, já está atuando aqui em nosso meio, para a honra e glória do Senhor. Sobre nós está a bênção de Deus. Você crê que sobre você está a bênção de Deus? Aleluia! Sobre nós habita o Espírito Santo. Quando você conheceu Jesus e o aceitou, você foi selado. Você recebeu o carimbo do Espírito Santo. A partir desse dia, você passou a ser o endereço do Espírito Santo. Então, sobre nós está a graça, a força maior e o nome, que está acima de todo nome, o reino da paz e da justiça. É isso que simboliza Canaã para mim e para você. Canaã, irmãos, irmãs, é o que Deus tem para nós amanhã. Creia, a restauração dos nossos sonhos, dos nossos projetos, a nossa dignidade. Deus restaurou a dignidade dos israelitas. Eles tinham agora uma terra que eles poderiam plantar, colher e viver do trabalho deles, não eram mais escravos. Deus nos dá o caminho da vida eterna, que a gente possa gravar isso em nossos corações. E como nós nos enxergamos aqui, em nosso contexto, com as nossas lutas, com as nossas adversidades, cada um com a tua área de dificuldade, nós cremos no poder da palavra de Deus ou na voz da maioria? Pare com isso, pare com esse projeto, isso não vai dar certo. Isso é fracassado. Ou nós ouvimos a voz de Deus? Nós nos consideramos gafanhotos ou o exército do Deus vivo? Porque nesse contexto a maioria estava amedrontada, acovardada, diminuída, apesar dos milagres. Em meio às tribulações, nós o adoramos. Vem
Aleluia. Na tempestade está. Glória a Deus. Aleluia. Continue com os teus olhos fechados nessa hora. Não perca essa unção. Deus poderoso, Pai eterno, Deus de misericórdia, Senhor. Obrigado por falar conosco, Senhor, no profundo. Pai, eu te peço sobre meus irmãos nessa noite, Pai, uma unção redobrada, Senhor, da fé, Senhor, um fortalecimento da fé genuína, Senhor, e que os focos estejam todos, Senhor, no poder da Tua palavra, no poder que há no Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, Senhor. Não permita, Senhor, que vozes do além, Senhor, que vozes da mentira, do sofisma, Senhor, do engano, adentre em nossos ouvidos, Pai. Nos blinde de tudo quanto é mal, Senhor. Gere esperança em nossos corações, Pai. Muitas são as causas que nós temos colocado no Teu altar, Pai, e o Senhor conhece todas elas melhor do que nós, Pai. Faça-se a Tua vontade, Pai, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus da justiça, Senhor querido. Entra, Pai, dentro de nós. Faça, Senhor, essa obra, Senhor, transformadora. Nos capacites nessa caminhada da vida, Pai. Nos dê a unção de Josué e Calebe, Senhor, que não olharam para as circunstâncias adversas, mas sabia que o Senhor é maior que todas elas, que nós podemos vencê-las também, Senhor, porque há uma unção liberada nessa noite sobre as nossas vidas. Há um óleo santo e fresco descendo sobre as nossas cabeças, entrando em nossa mente, descendo para os nossos corações, para os nossos passos, Senhor. O Senhor é poderoso e nós sabemos que não há poder maior que o Teu, Pai querido. Nós queremos focar no poder da Tua palavra. Queremos romper esse ano em fé, Senhor. Nos ensine a rompermos em fé, Pai querido. Caia por terra os inimigos do Senhor, Pai querido, e que as adversidades, o Senhor esteja conosco, Pai. Nos ajude a atravessar do outro lado da margem, Senhor. Nós te damos a direção desse barco chamado vida, porque a direção da nossa vida é do Senhor que nos criou, Pai querido. Nos ensine, Pai, porque muitas vezes somos falhos, Pai. Muitas vezes ouvimos algumas vozes que não eram para termos ouvido, Senhor. Então nos perdoa e nos realinhe, Senhor, com o Teu propósito santo, até as promessas, até a terra prometida, até tudo que o Senhor tem já estabelecido para nós aí no Teu reino celestial. Que venha Canaã para os meus irmãos, que venha um amanhã cheio da paz, da esperança, da luz e da direção, sabendo que temos um Deus que nos dirige, que é maior que tudo e que todos, e que nos criou. É assim que nós oramos, pedindo a Tua bênção nessa noite, selando esse culto em o nome de Jesus. Amém
e amém. E se for aplaudir a Deus, só se for o mais forte que você tiver, em nome de Jesus. Ele merece, Ele merece. Louvado seja Deus, a unção de conquista sobre nossas vidas, amém? E a unção de ousadia pela palavra pregada nessa noite. Antes de dar a bênção final, só lembrando, meus amados, que no próximo domingo o culto será de manhã, às 9 horas da manhã. Estão convidados também os nossos visitantes para vir celebrar conosco o culto de ação de graças. Nós começaremos às 9 horas com o café da manhã e às 9h45 com o culto. Então vai ser um culto de testemunhos, de gratidão, de ação de graças, por aquilo que Deus já operou na sua vida e também aquilo que Deus ainda não fez. Você já pode contar os feitos do Senhor na sua vida declarando. Amém? Prepare o seu testemunho escrito. Não deixe de agradecer a Deus por este ano e tudo que Deus fez. Mesmo que não foi da forma como nós queremos ou esperamos, mas Deus, Ele sempre tem o melhor para nós e nós sempre temos dentro dos nossos pulmões um muito obrigada, Senhor. Amém? Vamos colocar a posição de receber a bênção do Senhor nessa noite. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos que cada um retorne para os seus lares, segurando na Tua potente e poderosa mão, Senhor. Abençoa os lares, abençoe as famílias e que neste retorno, Pai, eles voltem, Pai, mais cheios ainda da Tua presença e com o foco, Pai, totalmente na Tua palavra como foi pregado nesta noite. Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de gratidão, enche o nosso coração de louvores a Ti. Já pedimos a Deus que tenha uma semana vitoriosa e abençoada, com livramentos que só o Senhor conhece para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Aplauda a Deus mais uma vez, louvado seja Ele, e cumprimente o seu irmão com a graça de Jesus. Quem precisar de uma oração, a intercessão vai estar aqui, e eu preciso que as mulheres